Oi, boa tarde. Então, nós vamos fazer as correções aqui de matemática, da página 8 até a página 11, certo? Então, vamos começar aqui pela questão da número 6, da página 8, que ficou sem resolver. Veja as instruções do rótulo de uma garrafa de suco concentrado de maracujá. Usando todo o suco concentrado, quantas garrafas dessas cheias de água são necessárias para preparar o refresco? Essas atividades de litro quer fazer com que nós pense um pouco diferente das atividades que a gente está acostumado a fazer. Tem como a gente resolver através da decomposição, usando às vezes a nossa cabecinha, que não precisa tudo ficar armando continha, tá? Então, perguntou quantas garrafas de água seriam necessárias para preparar esse refresco. Então, a embalagem aqui, que está aqui ao lado, está escrito assim: esta garrafa contém 500 ml de suco concentrado de maracujá. Adicionando água, você poderá fazer 5 litros de refresco e depois adoce a gosto. Então, nós vamos pensar na seguinte situação. Falou que faz 5 litros de refresco, certo? 5 litros. 1 litro tem quantos mililitros? Não tem 1000? Então, 1 litro tem 1000. E 5 litros? Não tem 5000? Então, vamos pensar assim. Se eu tenho 5 litros, certo? E 1 litro é igual a 1000, então é 5 vezes 1000, eu tenho 5 mililitros, tá? Se eu tenho 5 mililitros, eu tenho que pensar o seguinte: desses 5 mil mililitros de líquidos, né? 500 ml é do suco concentrado. Então, se de 5.500 ml é do suco concentrado, eu quero saber a quantidade de água. Então, eu vou tirar dos 5.000 mililitros que eu tenho, vou tirar os 500 mililitros. Então, eu tenho 5.000 menos 500 deu 4.500 mililitros, certo? De água. Então, eu tenho 4.500 mililitros de água, ok? Só que eu quero saber, então, quantas garrafas dessas cheias de água serão necessárias. Então, o que eu faço? Eu penso o seguinte: quantas vezes, então, 500, certo? Eu vou chegar a 4.500 mililitros. Então, quantas vezes o 500 que eu vou chegar a 4.500? Como aqui tem zero, que número multiplicado? A gente deixa o zero aqui no cantinho. Que número multiplicado por... Aqui, ó, que tem 2 zeros. E o 500 também tem 2 zeros. Então, que número multiplicado por 5 que vai chegar a 45? Não é o 9? Então... 9 vezes 500 dá 4.500 mililitros. Isso quer dizer o quê? Que 9 garrafas, né, de 500 ml vão dar o total de 4.500 mililitros. Então, a nossa resposta é essa daqui, ó. São necessárias 9 garrafas de água. Tá vendo aí? Próxima questão. Aqui, eu quero mostrar para vocês isso que eu acabei de fazer aqui na atividade anterior. Então, quando eu tenho lá 2 vezes 400, o 2 está aqui, não tem nada aqui. O que eu faço? O zero, não precisa nem ficar multiplicando. Já pega esse zero e coloca ele aqui do lado e fala 2 vezes 4, não é 8? Vai dar 800. Então, eu faço isso aqui, ó. Já coloco os 2 zeros e multiplica só o 2. 2 vezes 4, 8. Já tenho o resultado de 800. Tá bom? Então, isso para mim poder estar explicando para vocês. Outro exemplo seria isso aqui. Para não precisar de fazer continha. Então, eu tenho 3 vezes 700. Quanto que é 3 vezes 7? Deixa o zero lá. Não é 21? Já coloquei o 21. Eu só pego os 2 zeros, passo para o outro lado. Então, eu já sei que 3 vezes 700 vai dar 2.100. Entendeu? Então, esses raciocínios mais rápidos faz com que a gente compreenda o problema e
resolva com mais facilidade. Eu tenho aqui, Leia, o Bruno e Gustavo estão dizendo: nossa, Gustavo, para eu comer 2 ovos e tomar 250 ml de leite, foram gastos 650 litros de água. Bruno, se eu comer um sanduíche com 2 fatias de pão, um bife de 100 gramas e tomar um suco feito com 2 laranjas, foram gastos 15.600 litros de água. Faça as contas e verifique se que os meninos estão dizendo está correto. Se você encontrar o erro, explique qual foi. Então, a gente tem que primeiro calcular o do Gustavo, certo? Então, vamos lá. Do Bruno, primeiro. Então, vamos lá. O Bruno comeu 2 ovos, certo? Sendo que cada ovo gasta 200 litros de água. Isso nós olhamos naquela tabela, na tabela 9, lá em cima, onde estão acima do lápis na mão. Então, cada ovo gasta 200 litros de água. Então, se ele comeu 2, então 200 aí 2 vezes, deu 400 litros. Depois, ele tomou 250 ml de leite. Então, 1 litro de leite, ele gasta 1.000 litros de água. Então, 1.000 litros não é 1 litro? Então, dividido esse 1.000 na metade dá 500, metade de 500 é 250, então dividi 1.000 em 4 partes. Então, é 250 ml, 250 litros. Então, essa aqui ficou mais fácil de compreender. Depois, juntamos todas as quantidades de água. 400 mais 250, deu um total de 650 litros de água do Bruno. Já o Gustavo fez isso daqui, ó. Ele são 2 fatias de pão, sendo que cada uma gasta 40 litros de água, então deu um total de 80 litros, certo? Ele comeu 100 gramas de carne e 1 quilo tem 1.000 gramas. 1 quilo, 1.000 gramas, a gente divide 1.000 gramas de 100 gramas. Então, a gente vai dividir esse 1.000 em 10 partezinhas, porque cada um vai ter 100, certo? E cada uma, tendo 100, cada um vai ter 1.550 litros de água, cada 100 gramas. Por quê? Do mesmo jeito que aumentou o 0, a gente também diminui, ó. Aqui tem 3, aqui tem, ó, não é 3 zeros aqui, 2 zeros. Então, a partir do momento que diminuiu um 0, você só corta um 0 aqui do outro lado que você já chega ao resultado, tá? Pode dividir também? Pode, para poder entender. Que está dividido aqui em 10 partes. Já aqui, ó, 2 laranjas fez da seguinte situação. Uma laranja são 50 litros de água. Então, 2, 100. Então, no total, juntando tudo, 80 litros mais 1.550 mais 100, deu um total de 1.730 litros de água. Então, quem é que está errado, né? O Gustavo que estava errado. Ele usou a quantidade de água correspondente a 1 quilo de carne. Então, aí é a resposta do livro. Tá? Então, o cálculo do Bruno está correto, mas de Gustavo não. Ele usou a quantidade de água correspondente a 1 quilo de carne. Aqui tá mais escritinho para vocês, definido aqui a quantidade de cada um, tá? Então, vamos recordar. 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Meio litro é a metade. Então, a gente tem 500. E 1 litro dividido em 250 ml, ele vai dar em 4 partes iguais, certo? Então, nós vamos aqui para um videozinho para vocês compreenderem mais sobre quem assistiu, quem já viu pelo QR Code, ótimo, vamos relembrar. Quem não viu, vamos ver agora. Litro e mililitro, unidades de medida de capacidade. Dentro desta caixa cabe 1 litro de leite. Dizemos
dizemos que a capacidade dela é 1 litro. Esta jarra é um recipiente que tem capacidade para 1 litro. O litro é uma unidade de medida de capacidade. L é o símbolo que representa o litro e ml, o mililitro. 1 litro pode ser dividido em 1000 mililitros. Se colocarmos metade do leite desta caixa na jarra, teremos 500 mililitros. Colocando a outra metade, ficamos com 1000 mililitros e completamos o litro. Agora, vamos dividir esta jarra de leite para 4 pessoas. Em cada um destes copos, cabem 250 mililitros. Usamos 1 litro para encher os 4 copos. Portanto, 250 mililitros é igual a 1/4 de 1 litro. Viu lá, tá? Então, vamos recordar, então, sobre essa questão dos litros. Qualquer dúvida, pode voltar no videozinho para rever de novo. A número 2, da página 10, tem lá: Beatriz vai fazer um bolo que usa estes ingredientes. Calcule quantos litros de água foram utilizados para produzir os ingredientes dessa receita. Então, a gente tem aqui todos os ingredientes: 3 ovos, 250 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de açúcar, 100 gramas de manteiga, 3 maçãs e 150 ml de leite. Nós temos que retornar na tabela do custo, né, que se gasta de litros de água por ingredientes que está aí. Então, nós temos lá, os ovos são 3. Então, 3 vezes 200 litros, que cada um gasta 200 litros. Nós temos aí os 600 litros de água. Do mesmo jeito aqui a farinha, que é 250 gramas. Então, 1 quilo, né, é igual a 1000 gramas, que gasta 1.300 litros. Então, se 1000 gramas é 1.300 litros, tá vendo que diminuiu só o zero aqui? 100 gramas só diminuiu um zero, ó. Então, ficou 130 litros. Se 100 gramas é 130 litros, qual a metade de 130? 65, porque é 50 gramas. Então, se é 250, então 2 vezes 100 aqui, né? 2 vezes 130 mais 65 deu total de 325 litros de água. Professora, eu não fiz assim, eu fiz de outra forma. Não tem problema, se você compreendeu, está ok, tá? Aqui, da mesma forma, aconteceu com açúcar, que eu tenho 250 gramas, que é igual o quilo, né? 1 quilo é igual a 1000 gramas, que gasta 1.500 litros. Então, 100 gramas, aqui, ó, perdeu só um zero, porque diminuiu um zero de cima para baixo, então diminuiu um zero aqui também. Ficou 150. E a metade de 100 gramas é 50 gramas, um total de 75. Como foi 250 gramas, então ele pegou 2 vezes aqui o de 100, 150 2 vezes, mais uma vez 75 litros, deu total de 375 litros de açúcar. A manteiga é 100 gramas que ela gastou. Mas 1 quilo é igual a 1000 gramas, que gasta 5.550 litros. E 100 gramas? Só tirou o zero, ó, perdeu o zero. Porque aqui diminuiu um zero, de 1000 para 100, então perdeu esse zero aqui. Quando tem zero, pode ser feito assim. Se não tivesse zero, aí era outra continha, mas a gente está trabalhando com números com zero, tá? Então, perdeu o zero lá. Então, ficou 555 litros de água. Então, 100 gramas, 555 litros de água. A maçã, 3 unidades. 3 vezes 70 litros, que é o que gasta, deu total de 210 litros de água. O leite, 150 ml. 1 litro é igual a 1000 e gasta-se 1000 litros. Então, ficou fácil aqui. Então, 150 ml, 150 litros de água. Somando tudo isso que nós fizemos aqui em cima, deu um total de 2.215 litros de água. Então, foram utilizados 2.215 litros de água, tá? Próxima questão. Considerando os dados da tabela da página 9, podemos representar a quantidade de água utilizada para a produção de uma laranja com uma gota como esta. Então, se a gente usa a gota como referência, quantos litros, então, essa gota representa? Se uma laranja gasta-se 50 litros, essa gota vai ter aí, então,
me fala? O valor de 50 litros de água, tá? Então, essa é a resposta. Nós estamos fazendo aqui correções, assistindo o vídeo, vamos fazendo correçõezinhos, o Czinho, aonde nós já corrigimos, tá? Quantas dessas gotas seriam necessárias, então, para representar 1 quilo de carne bovina? Então, vamos lá. O quilo de carne bovina gasta 15.500 litros de água. Então, o que eu fiz? Eu decompus esse número. Então, 15.000 tem 10.000 mais 5.000 mais 500. Então, eu vou calcular por parte. Então, vamos lá. Para dar 10.000, certo? Uma gota dessa não é 50? Então, 50 quantas vezes dá 10.000? Então, 50. 200 vezes dá 10.000. Então, quer dizer, então, que eu já gastei 200 gotas. 5.000. 50, quantas vezes que vai dar 5.000? 5.000 não é a metade de 10.000, certo? 5.000 não é a metade de 10.000. Aqui eu não gastei 200 gotas, então quer dizer que aqui 5.000 vai ser a metade. Então, vai ser 100 gotas. E quantas vezes, né, as 50 gotas, quantas vezes que vai dar 500? Então, 50 vezes 10 vai dar 500. Então, mais 10 gotas. Então, juntando tudo, 200 gotas, 100 gotas mais 10 gotas, eu tenho 310 gotas, que é a resposta que vocês estão vendo aí em cima. Então, 1 quilo de carne bovina é representada por 310 gotas, tá? Então, vocês estão vendo que a gente está usando uma outra forma de pensar para a gente poder raciocinar diferente daquelas continhas que a gente está acostumada a armar e efetuar, tá? Usando mais o raciocínio lógico da multiplicação com números finalizados em 0. Na letra C, escreva o nome do produto que corresponde à quantidade de gotas pintadas ou pinte a quantidade de gotas correspondente ao produto indicado. Então, como aqui tem que ir lá, contar e somar, o nosso tempo aqui não é suficiente para a gente ficar voltando. Então, aqui a quantidade de gotas, aqui é do açúcar, aqui vai ser do leite. O ovo teve que colorir aqui 4 gotinhas, tá? O frango, aqui o trigo, esse é do trigo. Tecido de algodão, que estava faltando, e o trigo vocês vão colorir essa quantidade de gotinha. Qualquer coisa, coloca um pause para vocês fazerem as correções, tá? Para produzir 1 quilograma de papel, são necessários 540 litros de água. Uma empresa gasta uma média de 60 quilos de papel por mês para imprimir documentos usando apenas um lado da folha. Ao usar os 2 lados da folha para imprimir um documento, quantos litros de água seriam economizados? Então, primeiro multiplicou-se, que 60 vezes 540, que é o total de folhas, que vai dar 32.400 litros. Como vai imprimir frente e verso, então nós vamos diminuir essas folhas pela metade. Então, a gente pegou aqui 32.400 dividido por 2, que deu um total de 16.200 litros de água. Então, seriam economizados 16.200 litros de água. Para quantas pessoas essa água seria o suficiente no mesmo período? Aqui tem a resposta, mas depois eu vou buscar para vocês e trazer a resposta dessa atividade que ficou faltando aqui, tá bom? E essa aqui que vocês fizeram em casa. Então, vocês somaram, certo? Pela calculadora, descobriram aqui esses resultados que estão na tela, porque são resultados, né, feitos pela calculadora, e vocês vão perceber que aqui vão dar resultados parecidos, iguais com o de cá. Então, por exemplo, 987.000 mais 347.000 deu 1.334. Então, aqui, inverteu.
347 mil mais 987 deu 1.334. Vocês viram que só inverter as parcelas? Então, de cá, desse outro lado, apareceu os resultados iguais da primeira parte. E aí, o que pediu? Para vocês colorirem, né? As respostas iguais. Então, este é igual a este, então era para colorir. Eu colori, o meu ficou mais ou menos assim. Não ficou muito bonito não, né? Mas é foto. Então, não ficou... Então, o de vocês escolher a cor que vocês queriam e iam ficar dessa forma, tá? Essa atividade vai orientar as próximas atividades que virão. Qualquer dúvida, chama a professora, tá? Retoma, pode voltar, põe em pause, olha direitinho e se continuar com a dúvida, chama a professora pra gente resolver esses probleminhas, tá bom? Beijo e abraço.